Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Pedir aos irmãos que estão lá fora para que entrem. Nós vamos dar início ao culto de adoração ao nosso Deus. E hoje nós estamos recebendo aqui mais um novo membro da igreja, a Esther, linda, a Graça e a mamãe, a gente já estava com saudade. Amém? E a gente vai se basear no livro de Joel,
nos capítulos 1 e 2. Joel é um livro pequenininho, tem apenas 3 capítulos. E chegando em casa, os irmãos que quiserem, leiam os 3 capítulos. Rapidinho a gente lê, dá 5 páginas. Consegue colocar para mim, João? Obrigada. Vamos lá, abra comigo sua Bíblia no livro de Joel, que é a mensagem que Deus tem para a igreja hoje está aí nesse livro, que foi escrito há mais de 2.400 anos, não se sabe a data correta da escrita desse livro. A maioria das pessoas acredita que foi o profeta Joel mesmo que o escreveu. E apesar de ele ter sido escrito há mais de 2.500 anos, ele vai nos falar sobre o que nós estamos vivendo exatamente hoje. Então, dentre os profetas, Joel é na minha opinião, dos que falam mais do que nós estamos vivendo na atualidade. E o profeta Joel vivia lá no reino de Judá, na cidade de Jerusalém, no reino do sul. E a gente não sabe se ele era um sacerdote, se ele era um profissional de uma outra área, não se sabe quase nada sobre o profeta Joel. A Bíblia só fala que ele era filho de Betuel. Algumas versões Betuel, outras Petuel, mas a gente não tem muita informação sobre ele. Mas independente do que ele foi naquela época, ele foi um homem escolhido pelo Senhor para trazer uma mensagem muito importante para a igreja daquela época e para a igreja de hoje, da atualidade. E como a gente aprendeu na terça-feira, aqui no curso que o pastor está ministrando, um curso abençoado, você que não está fazendo, está perdendo, fluindo na unção, nós aprendemos que existem os reis, os sacerdotes e os profetas. E Deus enviava os profetas, como Ele enviou o profeta Joel, Isaías e os outros, quando os reis, os governantes, eles não estavam dando conta da população, do povo que eles dirigiam. Então, quando havia muito pecado, ou quando a população estava muito perdida, quando eles estavam muito afastados dos caminhos do Senhor, Deus enviava um homem para ser o mensageiro dele no meio daquela população. E é esse, mais ou menos, o contexto do livro, a história, na realidade, do livro de Joel, tá? A parte histórica. Joel, ele vai narrar no capítulo 1, ele começa no versículo 4, narrando que a cidade estava enfrentando uma crise tremenda, tá? Uma crise alimentar e também uma seca. E naquela época, irmãos, a cidade que vivia da agricultura, como era o caso do que o profeta Joel narra aqui, passar por uma crise de seca e de escassez alimentar gerava muito prejuízo, né? Vamos ler comigo lá, vamos todos juntos ler o versículo 4, Joel 1, 4. Vamos lá, irmãos. Joel 1,4 diz assim: o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E ele faz aqui já um alerta: despertai bêbados e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Ou seja, a terra estava seca, não tinha como plantar as uvas, não tinha como fazer o vinho. Os gafanhotos, vieram 4 ondas de gafanhotos, o que a primeira população deixava, vinha uma outra praga de gafanhotos, eles comiam tudo. O que o segundo deixava, vinha uma terceira e comia tudo, até eles acabarem com tudo de lavoura, de alimento, de agricultura que eles tinham naquela época. E lá no verso 10, vamos lá comigo, irmãos, capítulo 1, verso 10, diz assim: o campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou e o azeite falta. Olha o que o profeta Joel está narrando aqui para a gente. Os campos estavam
devastados, assolados, destruídos. A terra estava triste porque ela não estava produzindo nada. O trigo está destruindo. O trigo aqui, ele vai falar para a gente do pão, do alimento físico. O vinho novo se secou. O vinho, ele é a representação de alegria. Então era uma terra que estava sem alegria, sem comida, sem pão, sem alegria e sem azeite. Quem está fazendo o curso Fluindo na Unção, o azeite representa alguém? Unção. Obrigada, pastor. O azeite representa a unção do Espírito Santo. Então o povo daquela época não tinha comida suficiente, não tinha alegria e eles não tinham o principal, que era a unção. No 11 ele diz assim, Joel fala assim: despertai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram, a alegria se secou entre os filhos dos homens. E lá na última parte do verso 13, olha a preocupação do profeta Joel. Ele diz assim: pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Então Joel, ele cita aqui pra gente dois problemas principais. Ele estava preocupado com tudo bem? Dá para ouvir? Melhorou. Ele cita dois problemas principais. Ele estava preocupado com a população que estava passando fome, que tinha escassez de alimentos, que gerava escassez econômica também na época. E ele estava preocupado por quê? Porque o culto a Deus foi influenciado. Ele estava preocupado porque a igreja também estava sofrendo. Porque naquela época, o que eles levavam para o culto a Deus? Eles levavam cereais como oferta, eles levavam os animais para serem sacrificados para o Senhor. Então, se não tinha cereal, se não tinha os animais para o sacrifício, o culto estava prejudicado. Então Joel também estava preocupado com a igreja, com o serviço a Deus. Hoje nós passamos por uma crise econômica, passamos por uma crise alimentar, passamos por uma crise dentro das igrejas. Então, se nós voltarmos essa palavra para a mensagem que Joel tem para a gente hoje, mesmo ele tendo escrito isso há 2.400 atrás, faz total sentido, né? E Joel, ele vai interpretar essas catástrofes, a seca, a falta de alimento, as pragas, a invasão pelos gafanhotos. Ele interpreta essas catástrofes climáticas, que é uma palavra que a gente escuta tanto hoje no nosso tempo, né? Esse desbalanço da natureza, ele interpreta como uma forma de Deus alertar o seu povo. Deus querendo sacudir o povo dele sobre a negligência da sua igreja, dos judeus. Quando a gente lê esse livro aqui, Joel estava falando basicamente para os judeus, que eram um povo que servia ao Senhor, que era um povo que obedecia às leis, mas eles não faziam isso de todo o coração. Então Deus manda essa mensagem através do profeta Joel como uma oportunidade para aquele povo acordar, como se fosse um saculejo deles, falando: gente, acorda, porque eu estou voltando. Naquele tempo a religiosidade ela imperava, como impera também ainda, infelizmente, dentre muitos de nós, dentro das igrejas. E eu não falo aqui especificamente dessa casa, dentro da igreja brasileira existem muitos religiosos, né? Eles cumpriam as leis da Torá, eles sabiam a Torá de cor, a Bíblia de cor, mas eles não se entregavam de todo o coração. Eles cumpriam os protocolos, mas eles não agradavam a Deus. E isso acabou deixando Deus irado, Deus bastante chateado, por isso que ele permitiu essas crises, na tentativa de que com essas crises o povo entendesse que era a mão de Deus permitindo aquilo, para que eles se
se voltassem ao Senhor, voltassem a depender do Senhor, enxergassem a fragilidade da vida deles e voltassem os olhos para o Senhor. E nos 3 capítulos de Joel tem algo curioso, que às vezes a gente lê a primeira vez o livro de Joel e não consegue entender muito bem. Pelo menos eu tenho um pouco de dificuldade. Por que isso acontece? Não só no livro de Joel, mas no livro de vários profetas, porque eles acabam misturando os acontecimentos do presente, daquela época, com os acontecimentos futuros, do que iria acontecer. Deus, quando Ele envia essa mensagem para Joel entregar, Joel ele acaba se perdendo um pouco, ele não consegue discernir os tempos da maneira de Deus. Então ele, como mensageiro, ele entrega a mensagem, mas ele não consegue fazer o discernimento do que era presente, do que era futuro. Isso a gente vê nos livros de outros profetas também. Por isso que também, vou voltar no curso na aula de terça-feira, o pastor falou sobre os 3 níveis de quando a gente vai lendo a Bíblia. Primeiro a gente enxerga a Bíblia como livro histórico, né? Isso, pastor, me ajuda aí. Como livro histórico. Depois vem a segunda parte, que eu esqueci o nome, mas Igreja histórica. Isso. Depois que a gente entendeu a história, a gente começa a ter mais intimidade com o Senhor, através da leitura da palavra, e a gente vai entendendo a história da igreja, a história de Israel, até que a gente chega no 3º nível, que é quando Deus se revela a nós, né? O Espírito Santo vem e nos mostra o que Ele quer nos mostrar naquela palavra. Então, por isso que muitas vezes a gente lê principalmente o Velho Testamento e a gente tem dificuldade de entender o que está escrito ali. Por isso que a gente tem que ler, orar, porque Deus vai se revelando ali, vai fazendo com que a gente entenda aquela palavra. E aí, Joel narra então aqui o que estava acontecendo naquela época, e ele narra o dia do juízo final. Quando a gente vai ler os 3 capítulos, a gente vai ver várias referências ao dia em que Deus virá com o seu exército para julgar aqueles que não o obedeceram, aqueles que eram contra as coisas de Deus. E a gente vê então ele falando dessas 2 situações, tanto da seca, com preocupações na realidade, né? A nação que não tinha o que comer, os recursos, a preocupação com a igreja, e ele narrando o dia do juízo final. E a intenção principal desse livro é que Joel mostre que Deus deseja que o povo perceba o significado dessas catástrofes. Parafraseando o livro de Joel, né, se eu vou pedir licença aqui, vou parafrasear, é como se Deus falasse assim: olha gente, olha povo de Judá, essa onda de gafanhotos que eu mandei aí, essas 4 ondas, é para ver se vocês acordam, para ver se vocês se voltam, para vocês parem de pecar, parem de ser apenas religiosos, cumprindo o protocolo, e se voltem para mim. E continuando essa paráfrase, é como se Deus estivesse falando conosco hoje. Igreja de 2025, sabe aquele tornado que teve no final de semana lá no Paraná? Acordem. Sabe o terremoto que teve lá em 2023 na Turquia, que matou mais de 50 mil pessoas? Acordem. Sabe o terremoto que teve no Japão em 2011, que teve tsunami, aquelas ondas gigantescas, mais de 20 mil pessoas morreram ali? Acordem. É como se fosse não, na realidade é um prelúdio do dia do juízo final, quando Deus virá com o seu exército para julgar as nações. E Deus permitiu isso lá atrás, há mais de 2.400 anos, e Ele continua permitindo hoje. Por quê? Porque Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que nos ama tanto, que nos quer tanto próximos a Ele, que Ele nos dá vários alertas. E parece que a gente continua com os nossos olhos fechados. Vamos comigo lá para o capítulo 2 agora?
Diz assim, ó, o versículo 1. Tocai a trombeta em Sião. Quando Sião quer dizer Jerusalém, né? E quando alguém manda tocar uma trombeta, tocar o shofar, ou tocar algumas traduções trazem buzina, o que o profeta Joel está trazendo aqui para o povo? Gente, toca a trombeta e dai alarme no meu santo monte. Era para avisar o povo, geralmente quando eles tocavam a trombeta, que algum perigo estava prestes a vir sobre aquela população, sobre aquela cidade. Então, alguma guerra, ladrões, animais que destruíam os campos. E ele continuou assim: tocai a trombeta e dai alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Joel já falava isso há mais de 2.400 anos. E hoje o Senhor está falando isso conosco, com a igreja dele que está aqui reunida. O dia do Senhor vem e já está perto. E lá no versículo 12 do capítulo 2 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. E quando ele começa falando dando essa ordem, dá uma ordem aqui, voltai. Quando a gente para interpretar isso, quem volta, volta de algum lugar, volta porque já foi. Então, essa palavra é para aquelas pessoas que já conheciam o Senhor, que já tiveram um dia contato com Ele, que já tiveram um dia intimidade com Ele, mas se afastaram dos seus caminhos. Então ele dá o alerta: voltai para mim de todo o vosso coração. E quando a gente vai procurar a tradução do hebraico, aqui nesse contexto de coração, ele vai dizer que é um homem interior, são as vontades, as mentes e a inteligência. Ou seja, Deus nos quer por inteiros, principalmente a nossa parte interna, as nossas vontades, as nossas mentes, as nossas emoções, que são lugares muitas vezes onde ninguém penetra, nem o Espírito Santo a gente permite que entre, nem Jesus a gente convida para entrar, porque às vezes tem tanto lixo lá dentro e a gente não deixa que ele entre. E aí ele continua aqui: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Ou seja, quando o profeta Joel fala isso, ele está se referindo ao exterior. Rasgai, Deus não quer que a gente viva de aparência, que a gente se desespere como essas pessoas que entram em pânico, que entram em desespero ao receber uma notícia ruim e rasgam as suas roupas. Aconteceu principalmente lá nesses tempos bíblicos, né? Hoje nem tanto. Mas isso é uma demonstração de que as pessoas estavam preocupadas com o exterior, e Deus não quer o nosso exterior. Deus não quer saber se a gente está usando roupa de crente, entre aspas. Deus não... É claro que quando o Espírito Santo entra, ele transforma a gente, né? A gente começa a entender algumas coisas, mas Deus está muito mais preocupado com o nosso interior, com a nossa mente, com as nossas vontades, com a entrega disso para Ele. É isso que Ele quer de nós. E aí no 14, no 13 ainda, Joel, ele dá esse alerta e ele fala de novo: voltai para o Senhor o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Então ele faz um alerta para o povo de Judá, de Jerusalém, se arrepender do mal. E no 15, ele fala de novo: tocai a trombeta em Sião. De novo ele pede um jejum, santificai o jejum, proclamai um dia de assembleia solene. Mais uma vez o profeta Joel manda tocar a trombeta, ou seja, algo importante está para acontecer. Santificai o jejum, separa o povo em jejum, toda a nação. Proclamai um dia de assembleia solene. Assembleia solene era uma reunião extraordinária que o povo fazia, onde eles reuniam todo mundo. E aqui ele fala quem é que vem para essa assembleia solene, ó, no 16.
Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo do seu aposento e a noiva do seu leito nupcial. Por quê? Porque o noivo e os recém-casados, quem tinha até 1 ano de casado naquela época, eles eram liberados, eles não iam para a guerra, eles não participavam das reuniões importantes. Assim como as crianças que mamavam, os bebês também eram liberados. Mas aqui a gente vê uma situação extraordinária. Então existe uma convocação tão importante que até essas pessoas que tinham a liberação, elas estavam sendo convocadas para jejuar e para orar, para prantear, para lamentar, a fim de que eles se arrependessem de maneira verdadeira. No 17 ele fala assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregue a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E aí o povo se arrepende, o povo obedece, e olha o que acontece no 18. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio trigo. Então a gente vê que quando vem a obediência, aquilo que o Senhor está pedindo para nós, quando a gente se volta de maneira verdadeira para os caminhos dele, o trigo volta o pão, volta a comida, o vinho novo volta, a alegria volta para aquele povo, e o principal, o azeite volta. Deles sereis fartos, e não vos entregareis mais a zombaria entre as nações. Então volta a comida, volta a alegria e volta a unção sobre aquele povo. No 26 ele diz assim: comereis abundantemente até ficar satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Meu povo não será mais envergonhado. E vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Então olha as promessas que o Senhor entrega para aquele povo e nos entrega essa noite, se a gente obedecer. E aí no 28, irmãos, para mim é a parte mais maravilhosa desse texto. Nos versos 28 e 29, olha o que ele vai dizer. Joel diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Olha o que está escrito no início do verso 28. E depois disso. Essa expressão muita gente não leva em consideração. Tem tanta gente que lê Joel 2, 28 e 29 como se fosse uma coisa fácil, sem ter nada em troca. Mas existe um e depois disso, ou seja, o Espírito do Senhor, ele não vem sobre nós fácil, de graça. Existe um preço, existe renúncia, existe obediência, existe tempo de entrega. E isso é o que muitas pessoas na igreja brasileira hoje acabam esquecendo. E depois disso eu derramarei o meu Espírito. E aí eu queria que os irmãos fossem comigo lá para Atos 1, 13 e 14. Nós somos uma geração que temos o privilégio de ver essa profecia se cumprindo. Se cumpriu com os nossos antepassados e se cumpre hoje conosco. Atos 1, 13 e 14. Aqui está falando depois da ascensão de Jesus aos céus, depois que ele sobe, volta para os céus, os discípulos, eles voltam para Jerusalém, e olha o que eles fazem. Lá no verso 13 diz assim: tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro e
Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Grifa aí na sua Bíblia 14. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus subiu aos céus e eles voltam para Jerusalém, e o que eles fazem? Eles perseveram, eles permanecem, eles não desistem, eles continuam juntos em comunhão, em oração. E aí olha o que acontece em Atos 2. E aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lembra que eles estavam todos juntos lá no capítulo 1? Eles continuaram juntos, buscando ao Senhor juntos, como igreja do Senhor. E de repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E aqui a gente vê o cumprimento da profecia de Joel, lá atrás. E hoje nós somos uma geração que tem o privilégio de viver isso, de ter o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Mas para isso tem preço, isso custa. Precisa de renúncia, precisa de obediência. E essa é a palavra que o Senhor tem para essa igreja hoje, para que a gente não desista, para que a gente tenha cada dia mais, como a gente tem falado no curso, fome, fé e amor pela palavra de Deus, porque são esses três pilares, obrigado, Guide. São esses 3 pilares que vão nos levar a ter mais intimidade com o Senhor, a buscar mais e a recebermos o derramamento do Espírito Santo. Amém?